Olá, tudo bem? Boa noite, como vocês estão aí? Do outro lado da tela, começando o nosso curso aqui de Administração Pública para o TRT do Paraná. Primeiro, algumas considerações iniciais. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Rodrigo Leles. Está aqui meu e-mail, professorpersevere@gmail.com. Se você colocar esse nome também no Facebook, Rodrigo Leles, você vai me achar, pode me adicionar. O importante é a gente estar sempre junto nessa caminhada. Enfim, eu quero fazer algumas considerações iniciais acerca do que pode cair na sua prova. Bem, diferente do TRT passado, do TRT do Rio Grande do Sul, nós estamos diante do quê? Nós estamos diante de um edital mais bem trabalhado. Esse edital isolou de forma correta a administração pública, separando de administração financeira, o que ele chama de noções de orçamento e finanças, tá? Então, eu vou ficar com a parte de administração pública e o professor Leandro Campos vai ficar com a parte de administração financeira e orçamentária. Para melhor dividir e cada um trabalhar naquilo que transita com mais facilidade, no meu caso, a administração pública. Existem algumas semelhanças entre esse edital e o edital do Rio Grande do Sul, com certeza há semelhanças sim, só que eu tenho que explicar para você o seguinte: acredito que a prova do Paraná vai ser uma prova um tanto quanto mais elaborada do que a prova do Rio Grande do Sul, em virtude dessa matéria ela ter vindo melhor trabalhada. Então nós acrescentamos muita coisa em relação ao curso anterior, trabalhando com uma quantidade maior de questão e também com uma quantidade maior de material para você. Tá? No nosso curso, no meu caso, são 4 aulas. 4 aulas é o suficiente para a gente esgotar com tranquilidade aquilo que o edital vem cobrando e a gente vai junto, rumo à aprovação. Em relação às dúvidas, além da área do aluno aqui, você também pode me perguntar essas dúvidas pelo Facebook e pelo meu e-mail. Eu estou aqui à sua disposição. Antes de a gente começar, eu gosto também de dividir a minha experiência enquanto concurseiro. Eu tive a felicidade de prestar 16 concursos públicos. Desses 16, eu passei e fui convocado em 6. Atualmente, eu sou da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro e, ao longo de 8 anos prestando concurso, eu consegui passar e ser aprovado em 6, não obtendo êxito em 10. Então, a primeira coisa que eu posso transmitir a você é que o concurso dificilmente você vai passar de cara, pode até acontecer. O concurso é insistência. Quanto mais você insistir, mais chance você tem de passar. Então, além desse concurso que está vindo aí do Paraná, novos editais do TRT estão sendo preparados e você vai fazer, num desses vai abocanhar a vaga tão desejada. E uma outra situação é que eu não acredito em aprovação em concurso público sem a resolução de exercícios. Como assim? Quanto mais exercícios você fizer, maior a chance de passar. Por quê? O concurso, como toda competição, ele exige um treinamento exaustivo. A eficiência, a perfeição vem pela repetição. Por exemplo, um ginasta ele treina aqueles movimentos até os movimentos ficarem quase perfeitos. É a mesma coisa o estudo. É exercício, leitura, é repetição. Falo isso por experiência própria. Alguém que já fez alguns concursos e teve a felicidade de passar em bastante desses, tá? Então, vamos começar logo com a nossa matéria. Vamos lá, vamos abrir com a nossa frase. Eu sempre gosto de colocar uma frase motivacional. Quando você quiser desistir, lembre-se por que você começou. Tá? Então, quando bater, é normal, bate isso no aluno. O aluno está lá estudando, de vez em quando vem aquela bad trip, aquele dia que não rende, você pensa em novos projetos, largar tudo. Não largue, seja mais forte do que a vontade de desistir. Seja mais forte que a vontade de desistir. Tá ok? Então, quando você quiser desistir, lembre-se por que você começou. Vamos começar com estrutura organizacional,
trabalhando a vertente da cultura organizacional, matéria isso que tem caído em diversas provas da Fundação Carlos Chagas e também outras bancas, tá? Então, a estrutura organizacional, ela se divide em formal e informal. Qual a diferença entre estrutura formal e estrutura informal, Rodrigo? Bem, a estrutura formal, ela difere da estrutura informal, posto que a estrutura formal é aquela prevista, escrita em normas e regulamentos. Você encontra uma estrutura formal de uma organização em regulamentos escritos, daí o nome formal. Ela é formal porque é documentada. Então, a estrutura formal, ela se encontra documentada. Aonde você acha isso, por exemplo, numa empresa? Dentro de uma empresa, a estrutura formal, ela é localizada aonde? Ela é localizada no regulamento de empresa, né? Você, quando estuda direito do trabalho, tem aquela discussão se o regulamento de empresa é ou não fonte do direito do trabalho. Para nós da administração pública, o regulamento de empresa é a principal fonte da estrutura formal. Então, para tudo aí, anota. O regulamento de empresa é o principal documento da estrutura formal de uma organização. Então, vem aqui comigo, aqui no quadro, ó. Regulamento de empresa. Regulamento de empresa. Esse regulamento de empresa é o principal documento que prevê a estrutura formal de uma organização. Então, eu vou até sair aqui do plano para você fixar. Regulamento de empresa. Agora, existe uma lei geral que também traz a estrutura formal de toda empresa privada. Que lei geral é essa? É a CLT, que você está aí descascando. Então, a CLT é a lei geral que traz a estrutura formal de uma empresa privada. Dentro do setor público, a CLT é aplicada em 2 entes da administração indireta. Que entes são esses? Empresas públicas e sociedade e economia mista. Entretanto, a administração pública em si, a administração direta dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Exemplo, a administração direta do Poder Judiciário do TRT. Aonde você vai encontrar a estrutura formal do TRT do Paraná? Bem, a estrutura formal de um TRT, ela, via de regra, é encontrada no seu regimento interno. Então, dentro do TRT, a estrutura ela é encontrada no regimento interno, tá? Então, a estrutura formal no TRT, ela é encontrada dentro do regimento interno. Agora, aonde eu encontro a estrutura formal dos servidores públicos? Aonde está descrito pormenorizadamente a estrutura formal dos servidores públicos, ali seus direitos, suas obrigações, deveres, proibições, na Lei 8.112. Lei 8.112. Ok? Então, de estrutura formal, Rodrigo, o que eu devo sedimentar como conhecimento? Bem, sedimenta que no setor privado, o regulamento de empresa é o principal documento a trazer a estrutura formal de uma organização. A CLT é a lei geral que regula a estrutura formal do setor privado. E na administração pública, sobretudo dentro dos tribunais, nós temos o regimento interno do TRT e também a Lei 8.112. Ok? Beleza? Todo mundo junto até aqui? Ótimo. Vamos então para a estrutura informal. Estrutura informal. Tá? Então, a estrutura informal decorre das relações interpessoais. Então, estrutura informal
decorre das relações interpessoais. Vamos lá. Essas relações interpessoais, elas são travadas dentro da organização. Interpessoais, travadas dentro da organização. Quando eu uso essa palavra organização, eu estou falando tanto de instituição pública quanto empresa privada. Tá? Eu não estou falando apenas de sociedades em si, eu estou falando de empresas, associações e instituições públicas. Então, dentro de uma instituição, os colaboradores vão travar relações interpessoais. Como assim? Aqui, por exemplo, estou eu, meu camarada Motinha, o Iago, todos colaboradores aqui do Múltiplos. Travamos as nossas relações interpessoais, muitas vezes registradas pela nossa paparazzi, Carla Gabola. Tá? Essas relações interpessoais, elas demonstram um elo comportamental, um vínculo entre os colaboradores. E por que essa ideia de colaborador? Hoje é rechaçado o conceito de empregado. O empregado apenas vende a sua força de trabalho. Ele não está comprometido. Ele quer vender a força de trabalho e receber a contraprestação por essa venda. Qual é a contraprestação por essa venda? O salário, a remuneração. Hoje, o que as empresas buscam, o que as organizações buscam, seja no setor público ou no setor privado, é o comprometimento. Como assim? O colaborador é aquele que vende a sua força de trabalho e demonstra comprometimento com a instituição. De que forma? Ele vende a sua força de trabalho e está comprometido com os fins do empreendimento. Exemplo, quando a gente aqui no Múltiplos tem a notícia de que um aluno nosso passou, todos nós aqui vibramos, porque estamos comprometidos com os resultados da própria instituição. Ok? Portanto, o colaborador, ele tem esse comprometimento com os fins institucionais. Dentro da estrutura informal, nós temos que destacar 4 elementos. Que 4 elementos são esses? Grupos informais, normas de conduta, cultura organizacional e clima organizacional. Grupos informais são aqueles grupos temporários, são grupos de ocasião. Como funcionam esses grupos informais? Eles surgem ou para defender direitos ou interesses do próprio grupo. Por exemplo, a gente tem grupo informal meramente para estabelecer um bom convívio. Colocamos aqui algumas pessoas responsáveis por recolher o dinheiro, por exemplo, do cafezinho, do lanche na copa. É comum isso em repartição pública. Mas o grupo que costuma aparecer na sua prova é para defesa de direitos ou interesses. Como assim? Você tem um chefe e esse chefe, de fato, está trazendo todo tipo de assédio moral aos colaboradores. Tá, então, por exemplo, eu chego, pergunto pro Mota aqui, e aí, fulano, já gravou? Aí ele, meu nome não é fulano, meu nome é Adalto, porque o nome dele é um nome bonito, Adalto. Meu nome é Adalto. Eu falo, não me interessa o teu nome, me interessa a tua produtividade. Essa insatisfação, esse clima insatisfatório, leva ao surgimento de grupos de proteção, grupos informais, que vão narrar esses acontecimentos aos superiores. Agora, o grande entrave para a tua prova, o que pode cair, o que já apareceu dentro de questões da própria fundação, é se associações e sindicatos são ou não grupos informais. Então, vamos ver aqui, ó, associações e sindicatos. Vamos lá. Vamos relembrar um pouquinho aqui, fazer o link com o direito do trabalho, associações e sindicatos. Galera, associações e sindicatos são grupos informais ou formais. Claro que eles são formais. Primeiro, porque não são temporários.
grupos informais são, por excelência, grupos temporários. Segundo, porque obedece a um regramento legal, né? Os sindicatos, eles têm que ser, por exemplo, registrados. Então, sindicatos e associações são grupos formais. Ok? Não confunda. Associações e sindicatos em nada tem a ver com grupos informais. E aí a gente passa para mais um elemento da estrutura informal, que são as normas de conduta. Vamos lá, normas de conduta. Para eu entrar em cultura organizacional e aprofundar mesmo, porque nessa tua prova a cultura organizacional ganhou um status fantástico de cobrança, tá? Então a gente vai falar bastante de cultura organizacional, coisa que não falamos para o TRT do Rio Grande do Sul, porque eles não davam ênfase nesse tipo de assunto. Professor, estrutura organizacional está dentro de qual parte do edital? Pois não está difícil. Esse teu edital, ele é um edital até bem feito. Quando a gente fala de estrutura, a gente está vendo a administração pública, aquela parte inicial, princípios, cultura. Quando ele pede cultura organizacional, a cultura como elemento da estrutura informal, ele vem colocando e cobrando estrutura formal e informal, que não tem como você conhecer de cultura organizacional sem ter o contexto de estrutura formal e informal. Tá? E ele pede estruturas organizacionais também, aquela estrutura linear, Lean Staff. Então você pode entender a estrutura também dentro de modelos estruturais, ok? Vamos lá então. Estrutura informal, normas de conduta. Onde é que estão as normas de conduta? Normas de conduta. As normas de conduta são regras criadas pelos próprios colaboradores, tá? Então são regras criadas pelos próprios colaboradores. Como assim? Como é que ela funciona? Essa regra, cuidado, essa regra, ela não é criada pela empresa, não é imposta pela organização, ela não está prevista no regulamento de empresa, nem tampouco na Lei 8.112 ou no regimento interno. Ela é uma regra trazida e produzida pelos próprios membros da instituição. Exemplo muito comum no serviço público, o estabelecimento de folgas, tá? Folgas semanais. Tá? Então você tem uma folga semanal. Essa folga semanal é fruto desse bom comportamento. Essa folga semanal é fruto desse dia a dia, é fruto dessa relação interpessoal. Então, por exemplo, a estrutura formal, o que ela vai dizer? Estrutura formal. O que a tua Lei 8.112 fala de regime de horas? Ela estabelece lá 40 horas semanais, coloca situações onde é possível trabalhar 30 horas semanais. A estrutura formal vem e põe 40 horas semanais. A norma de conduta estabelece uma folga semanal. Perceberam um conflito estrutural? Um conflito entre estrutura formal e estrutura informal? Então é muito comum haver entre as estruturas formais e informais conflitos. Elas convivem, mas pode haver conflito entre as mesmas. Tá? Então é comum no convívio da estrutura formal e da estrutura informal a existência de conflitos. E esses conflitos residem no elemento norma de conduta, via de regra. Mas agora vamos passar para os dois elementos trazidos aí no seu edital, que é a cultura organizacional e o clima organizacional. Vamos lá. A gente elenca algumas situações de cultura organizacional. Então, olha só, cultura organizacional. Primeira coisa que eu quero colocar para você é o seguinte:
Dentro do serviço público, qual é a cultura? Qual é o tipo de cultura? Bem, é a cultura do papel. Rodrigo, isso está errado. Nós temos o EPROC, o processo eletrônico, a informatização, mas ainda não abriu-se mão da forma documentada totalmente. Então, eu não posso dizer ainda com todas as letras que o setor público brasileiro fugiu da cultura do papel, entrando numa cultura virtual. Não. É ainda a cultura do papel. Primeira coisa, então, que eu quero que vocês olhem. Cultura do papel. Porque a nossa administração, ela ainda é uma administração burocrática. Não tem jeito. Nós vivemos ainda num estado burocrático. Em transição para um estado gerencial, sim. Nós estamos em transição para um modelo gerencial? Com certeza. Mas nós vivemos ainda a era da burocracia. E dentro de um estado burocrático, a cultura do papel é a cultura prevalente. Então, primeira coisa, isole isso aí, você que está em casa, cultura do papel. Guarda esse nome, tá? Cultura do papel. Bem, dentro dessa ideia de cultura organizacional, eu coloco aqui alguns conceitos e comentários isolados que já vi aparecer em prova, tá? Então, cultura organizacional é um modo institucionalizado de pensar e agir que existe em uma organização. Vamos parar isso aqui e falar sobre isso, tá? Então, é o modo de pensar e agir que existe em uma organização. Rodrigo, então o que é a cultura organizacional? Cultura organizacional é comportamento. Cultura organizacional, se eu tivesse que definir em uma palavra, ela é comportamento. Daqui a pouco a gente vai fazer umas questões e você vai ver como é que isso aparece em prova. Então, cultura organizacional é comportamento. É o modo institucionalizado de pensar e agir que existe em uma organização. Como assim? A cultura, ela nasce do quê? Das relações interpessoais entre os colaboradores? Não. Via de regra, a cultura organizacional, ela começa imposta pelos fundadores. Imposta pelos fundadores. Então aqui o Múltiplos foi criado, o seu fundador estabelece uniforme, horário de trabalho, formas de pensar, formas de agir, mecanismos de interação e o convívio entre os colaboradores influencia na cultura organizacional, formando a identidade organizacional. Então a cultura é a própria personalidade da organização, identidade organizacional. Toda organização tem a sua identidade e a cultura organizacional é que denota a identidade organizacional, a personalidade da instituição. Tá? Portanto, você já consegue responder para mim uma coisa. A cultura é um elemento descritivo ou é apenas um elemento avaliativo? Com certeza é um elemento descritivo. Ela descreve a personalidade da organização. Ela descreve o modo de pensar, o modo de agir. A instituição, ela é a personalidade da instituição. Ok? Memorize essa palavra personalidade e identidade organizacional, porque isso tem aparecido em diversas provas. No outro momento, num outro prisma, a cultura organizacional são valores éticos e morais, princípios, crenças, políticas internas e externas,
tudo aquilo que é estabelecido e aceito pelos seus membros para formar uma organização. Olha aqui comigo, estabelecido e aceito. Quem estabelece isso? Quem é que vai estabelecer esses valores éticos e morais? É a organização quando da sua criação. Agora, os membros que fazem parte dessa instituição, eles têm que aceitar a cultura imposta. A cultura ela é imposta pelo organizador, pelo fundador, tenta-se moldar um comportamento, mas se os membros não aceitarem, esse relacionamento interpessoal influencia na cultura e até mesmo modifica. Influencia na cultura e até mesmo modifica. Para você entender isso, você tem que ter o conceito de cultura forte e cultura fraca. Olha só, cultura forte e cultura fraca. A cultura forte, o que significa cultura forte? Bem, cultura forte é aquela tão intensificada que quando se vai contratar um terceiro para compor a organização, esse terceiro avalia se os valores dele são valores condizentes com a organização. Como assim? Uma cultura organizacional estabelecida, muito bem definida. Você chega novo na empresa, cheio de ideias, vindo de uma outra cultura, porque cada instituição tem a sua própria cultura organizacional, cada instituição tem o seu modo de pensar, o seu modo de agir, tem os seus valores éticos, morais e princípios arraigados. E claro que quando você deixa uma organização e ingressa em outra, você vem contaminado por essa cultura. Quando a empresa tem uma cultura forte, um novo funcionário, ele é obrigado a se adaptar a essa cultura. Ele não consegue influenciar nem modificar a cultura já imposta. Ou seja, ele tem que pensar, será que eu me adapto a essa instituição? A esse modo de pensar, a esse modo de agir? Exemplo, eu eu tenho pós-graduação em gestão pública, eu também sou formado em Direito. E durante um tempo eu fui advogado. Num dos escritórios que eu trabalhei, um escritório muito grande aqui no Rio de Janeiro, a gente não podia sair sem o paletó. Era obrigado a andar na rua com paletó, ainda que fosse no verão. Isso era algo estabelecido. Os advogados daquele escritório andavam impecavelmente vestidos. Não podia dobrar a manga, andar, afrouxar a gravata na rua. E quem ali entrava se amoldava de tal forma naquela cultura, inclusive esse é um dos primeiros elementos, o artefato, você percebe o primeiro elemento da cultura, por exemplo, no vestuário, que quando alguém esquecia o paletó, lembrava, cara, você está sem um paletó, pega o paletó para sair. Por quê? Já era algo natural, era algo imposto, era algo tão aceitável que você se sentia mal se agia de uma outra forma. Era impossível a formação de contraculturas. Isso é uma cultura forte. A cultura forte é aquela cultura que não sofre influências, mesmo quando os colaboradores são modificados. Já a cultura fraca, ela está sujeita a influências internas e externas, ou seja, a cultura fraca, qualquer novo colaborador que venha a ser contratado, ele pode trazer as suas ideias, trazer o seu modo comportamental e modificar, influenciar na cultura existente. Ok? Portanto,
o que se busca enquanto organização? É a formação de uma cultura forte, porque a cultura identifica a própria organização. A cultura é a identidade organizacional. Tá? Então a cultura, ela é uma construção social. Cada instituição tem o seu modelo comportamental. A cultura representa normas informais e não escritas que orientam o comportamento dos membros de uma organização em seu cotidiano e que direcionam suas ações para o alcance dos objetivos organizacionais. Cuidado! A cultura é, por excelência, um elemento da estrutura informal, mas a cultura ela também pode ser escrita e positivada. Ela pode ser composta de normas escritas e não escritas.